Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o cão que lê. E o cão leu uma ficção política. Peraí, Arthurzinho, senta aí, senta aí. Estamos enferrujados, né? Senta, 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 senta. Para quem gosta de política e para quem gosta de ficção e para quem gosta de assuntos como comunismo, por exemplo, que é bem assistido aqui pelo pessoal aqui do meu canal, e eu também gosto de União Soviética, destas histórias e de livros poucos falados. Bom, O Porco Espinho, de Julian Barnes, é uma ficção política escrita logo depois da queda do Muro de Berlim. Se passa em um país ficcionado do leste europeu e foi publicado em 1992. O Julian Barnes está vivo, ele completou este ano 80 anos e sim, já publicou o último livro dele. Senta aqui. Senta aqui. Aí você, senta aqui, é o dono do canal, com o que lê. E ele publicou o último livro dele e não vai publicar mais. Este não foi o único livro dele que eu li este ano, mas foi por onde eu comecei e onde eu indico, para, como eu disse, repito. Espera aí, Arthurzinho, senta. Espera aí, senta. Aqui. Isso, senta nessa poltroninha. Para quem gosta, assim, de política. E ele diz muito através da ficção. Então aqui a gente tem um embate entre o procurador-geral do novo sistema e do recém-deposto ditador comunista deste país, localizado ali no leste europeu, ficcionado, né? Ele não deixa claro, ele não especifica. É uma sátira extremamente ácida, é um livro curto, você lê rapidinho, porque você quer saber como termina. Você dá risada por horas de coisas que você fala, não é possível que isso está acontecendo, e você reflete muito, tá? É um livro que tem algumas camadas, ele é genial, o Julian Barnes, como eu disse, né, ele está vivo faz 80 anos, ele nasceu em 1946 na Inglaterra, e assim, que escrita gostosa, ele vai direto ao ponto, mas ainda assim, né, Arthur, ele deixa algumas camadas assim para pensar. Bom, eu não quero dar spoiler, porque eu quero muito que você leia. Para mim, este autor, só vim conhecê-lo neste ano e para mim foi uma grata surpresa. Bom, então vamos lá. É um julgamento que vai durar 45 dias. Se passa logo no começo, assim, mas assim, logo nas primeiras 15 páginas, a gente não sabe como é deposto, só vou adiantar isso. Para quem estiver esperando isso, não, a gente não sabe como é deposto, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, a gente só sabe que o sistema caiu, que ele vai ser interrogado, né, vai ser julgado pelos crimes que cometeu, corrupção, enfim, né, tudo que um ditador faz, e o novo sistema está sendo implantado. Então também não tem nada ainda muito perfeito. Mas a soberba, ao mesmo tempo, o sem noção completo, no sentido dele sequer saber o que a população passava, fica muito evidente em pequenas falas. Então, eu vou dar algum tom, sim, porque você já é jogado na leitura. Então ele está lá esperando, aguardando o julgamento, esperando para ver quem vai ser o promotor do caso, né, o procurador-geral, na verdade, e fica muito claro que também ninguém queria este papel, porque pensem bem, até um dia antes, né, dele ser preso e do regime ter caído, todo mundo era obrigado a ser, alguns eram até, enfim, de coração, quer dizer, comunistas. E como assim interrogar? Porque a estrutura ainda era a mesma, mudou-se os nomes, claro, né, os nomes foram alterados, do que o que, mas está tudo muito ainda novo. Então a gente tem, vou falar aqui o nome dos protagonistas, ele fez um joguinho aqui, que às vezes é o que cansa nessa leitura, que o nome de um começa com a mesma inicial do sobrenome do outro e vice-versa. Então isso para mim, confesso, tiveram momentos que deu uma cansadinha.
Mas enfim, então a gente tem esse... Eu ainda não achei o nome do ditador. O ditador preso, olhando ali pela janela, não deixam que ele chegue muito perto da janela, e ele está lá vendo uma movimentação de mulheres lá no pátio, enfim. Então, tem um ironismo muito ácido, mas assim, extremamente, que você fala assim, não, ele está preso, ele vai ser julgado, mas não perdeu a pompa, não, cai em pé, assim, sabe? E assim, dentro do que ele sempre acreditou. Isso é bacana, porque não muda. Agora, o porco espinho, aqui, né, o título, ele, apesar de não ser muito chamativo, ele diz muito da dificuldade de você adentrar mais na própria história do ditador em si, e como ele é, através, né, o bichinho, né, o porco espinho, através dos espinhos, como ele consegue se proteger de todas as... ensaboado, é esse o termo, ensaboado, não vou fazer aqui muita cerimônia não. Enfim, eu separei alguns trechos, mas que tem muita coisa interessante, e eu não quero que seja uma resenha cansativa, porque aqui então tem essas camadas, assim, ele, o procurador-geral, também não é qualquer um, ele foi um que aceitou o cargo, ele é um jovem comparado ao ditador, ele é casado, tem filha, mas ao mesmo tempo o pai dele tinha sido amigo do ditador, ajudou a implantar o comunismo, mas como todo bom comunista, obrigado, tchau, não me serve mais, cai fora. E então ele também tem, é psicológico também este romance, porque tem também aquela coisa de eu cresci sabendo o que aconteceu com meu pai por causa desse aí, e agora eu que sou o promotor geral vou ter a chance não de condenar, mas de interrogar, de levar o caso adiante, de reunir as provas todas, enfim. E tá todo mundo, o país inteiro, parado, assistindo a esses dias todos. Então os dois têm muitas conversas nesta cela, e depois quando eles vão ao júri, ao julgamento. Então, por exemplo, aqui ele é designado para ele duas advogadas, enfim, ele recusa tudo, ele não quer nada e gosta de um palanque. Aqui fica muito claro essa necessidade de falar ainda com o povo até então que era dele. Enfim, aí eu vou ler uns trechinhos porque é essa a premissa, é um livro bem interessante, como eu disse, foi a grata surpresa esse autor, amei, e já li um outro livro dele também logo na sequência, O Ruído do Tempo, é uma resenha que eu quero trazer. Ele gosta sim de dar essa cutucada no comunismo, de mostrar de modo ficcionado, então esses dois livros que eu li é bem voltado para isso, tá? E confesso aqui que eu quero ler outros livros do autor sim. Então, fica aqui o promotor, né, Solinsky, visitará com frequência a estátua em criança, quando seu pai ainda merecia a confiança do regime. Menino sério e gordinho em seu engomado uniforme de pioneiro vermelho. O ritual do dia D da libertação sempre o comovia, bem como o dia D da Revolução de Outubro e o dia do Exército Soviético. A banda de metais, mais reluzente que a baioneta de bronze espetando o céu, vomitava sua música soturna. O embaixador soviético e o comandante das fraternas forças armadas soviéticas depositaram coroas do tamanho de pneus de tratores, seguidos do presidente e do chefe de forças patrióticas de defesa. Enfim, ele vai situando você e vai se colocando não em crise, não em conflito com o que passou, mas como as coisas eram e como as coisas estão sendo agora, né? E ouvir estes nomes, e não é na Rússia mãe, embora às vezes pareça, não, aqui é citado sim, Lenin, Stalin, mas fica muito claro que este personagem deste livro não existe. Poderia ser, poderia. Ah, tem uma coisa interessante também. Dizem que ele publicou esse livro na Bulgária. E, bom, enfim, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela cai em 1991 com a queda do Muro de Berlim. E o que acontece? Logo em 92 ele publica esse livro, então tem-se aquela ressaca de tudo que estava acontecendo nos anos anteriores, Guerra Fria e tudo mais.
Mas na Bulgária, enfim, quando ele lança, antes de lançar na Inglaterra e ser traduzido, inclusive aqui pela Rocco, esse livro chegou aqui no Brasil em 96, a gente tem a questão do... Parece que lá estava sendo deposto, na Bulgária, um ditador também comunista, que era um dos países satélites, né, lá da União Soviética, e ele pediu para ler o livro do Barnes. Se leu, se não leu, aqui eu já não sei, mas fica aqui a título de fofoca. Bom, deixa eu separar as partes mais importantes, porque tem muita coisa legal aqui, mas eu não quero dar spoiler nenhum. Tem uma hora que eles estão conversando ali nessa sala, e aí ele vê, né, as mulheres lá fora, tal, não sei o quê, e eles têm vários embates muito bons, profundos, no raso, eu diria. Tem mais do que o que está sendo dito. Aí o ditador, eu vou chamar assim que fica mais fácil, já eu encontro o nome dele aqui. Aí ele fala, então, agora até mesmo as suas mulheres estão fazendo protesto? Aí o procurador-geral, é um direito delas. Aí o ditador, mas quem serão os próximos? As crianças? Os ciganos? Os retardados? Sim. Não tem mimimi aqui, não tem papas na língua, ele fala desse jeito mesmo. Aí o procurador continua, é um direito deles, repetiu Solinski equilibradamente. Pode ser direito deles, mas o que isso significa? Um governo que não consegue manter suas mulheres na cozinha está Solinski, e é nesse pique, tá? Então, assim, ele não é desequilibrado, mas é tipo, é isso, vocês vão deixar as mulheres na cozinha, mas é engraçado, porque é o partido de esquerda, são os comunistas, que o direito das mulheres, não é essa lei aí toda? Então, mas depois que toma o poder, já está mais que provado que não é assim. E o Julian Barnes foi bem feliz aqui em retratar isso de modo a qualquer um ler, enfim, as associações vai sendo por sua conta. Então aqui tem muito disso. Esse ditador não é nada bobo, como nenhum nunca é. E aí ele vai cutucando os pontos fracos nessa conversinha, assim, sabe? Nessas conversas, tipo, aí teu pai, como é que tá? Enfim. Então tem bastante coisa aqui a ser explorada. Deixa eu pegar aqui outras coisas que eu deixei para separar para vocês, para convencer mesmo a vocês lerem, sabe? Aqui eu achei bem interessante essa parte. Achei várias partes interessantes, eu fiz uma ordem. Eu não queria pular nada. Bom, é que não é bem isso que eu separei aqui, mas no dia mesmo, do último dia, depois do 45º dia, na hora que ele vai se vestir, vai colocando as condecorações, sabe? Aparece até uma fictícia aqui do Brasil. E aí vai, tipo, ficar pesado, assim, sabe? De condecorações dos outros países, enfim. Bom, aí aqui a gente continua. A gente está enferrujada, mas não quero que essa resenha demore, não. Olha que interessante isso aqui. Peraí, que eu não deixei nada aqui à toa. E eu ainda falei, não, isso aqui é importante, eu vou mostrar para as pessoas. Isso aqui. Olha que interessante. As grandes expectativas dos últimos anos negavam-se a revestir de palavras altissonantes. Por isso, em vez de revolução, as pessoas falavam apenas de mudanças. E a história agora se divide em 3 etapas aceitas. Antes da mudança, durante a mudança, depois da mudança. Observe-se o que aconteceu no decorrer da história. Reforma, contra-reforma, revolução, contra-revolução, fascismo, antifascismo, comunismo, anticomunismo. Os grandes movimentos, como que obedecendo a alguma lei da física, pareciam provocar uma força oposta de igual grandeza. Por isso as pessoas falavam com cautela das mudanças. E essa ligeira tática evasiva as fazia sentir-se um pouco mais seguras. Seria difícil imaginar algo chamado contra-mudança ou anti-mudança. E, consequentemente, essa realidade talvez também pudesse ser evitada. Fica aí para você pensar. Bom, não quero me alongar demais. Petit K9. Bom, aí aqui tem um trechinho da conversa do julgamento. E no dia 25 de junho de 1976, o senhor cedeu, mandou ceder, ou permitiu que cedessem ao citado, e aí assim continua.
e tá todo mundo assistindo pela televisão. Tem um grupinho aqui de 4 amigos que, enquanto assistem, eles vão discutindo, tá? Mesmo ele tendo rejeitado o ditador, né, o Petikhanov, aqui ó, né, Petikhanov. Mesmo Petikhanov tendo rejeitado, ele mesmo fala, ele não precisa de defesa alguma, você vê que as pessoas do outro lado da tela, até por anos, ele ficou 33 anos, que logo no início do Estado, ele ficou 33 anos sendo ditador desse país, tudo girava em torno daquilo, né? Quem nasceu no dia que ele tomou posse tinha 33 anos e os mais, enfim, né? A gente não está falando de pouco tempo de vida, né? São 33 anos de vida à frente de uma nação. Então, você vê que as pessoas, não é que mudam de ideia, mas o ponto de vista como elas vão observando. Enfim, é um evento aqui na televisão e é interessante ver a opinião destes amigos durante o julgamento todo também. Bom, por fim, então a história é essa, aí segue, e aqui eu achei bem interessante essa parte que eu vou pedir uma licença para vocês para ler um pouquinho mais. Aqui ó, o ditador diz: eles me amavam, meu povo me amava. Solinski se perguntou se devia deixar passar isso durante o julgamento. Mas por que deveria? Só porque um tirano sujara as calças? Ele era o procurador-geral em tempo integral. Devia lembrar-se disso. Então respondeu lenta e enfaticamente: eles o odiavam, temiam e odiavam. Isso seria fácil demais, retrucou Petikhanov. Seria conveniente para você. Essa é a mentira de vocês. Eles o detestavam. Disseram que me amavam inúmeras vezes. Aí, procurador-geral: se surrarmos alguém com um pau e o mandarmos dizer que nos amam e continuarmos batendo neles, mais cedo ou mais tarde acabarão por nos dizer o que queremos ouvir. Aí vem pro Petikhanov: não era assim. Eles me amavam, repetia Petikhanov. Chamavam-me de pai do povo. Dediquei-lhes minha vida e reconheciam isso. Você se apelidou de pai do povo. A segurança ostentava faixas, isso era tudo. Todo mundo o odiava. Ignorando Solinski, o ex-presidente levantou-se, caminhou até lá a cama e deitou-se. Isso não foi na vida do mundo, isso foi entre eles, que tinham muitas dessas conversas. Que era a transição de um governo comunista para um governo pró-ocidente, enfim. E aqui fica escancarado muitos modelos de corrupção, várias formas delas, inclusive. E aqui até tem uma indagação, mas o que é corrupção? Petikhanov retomou melifluamente o assunto, como se o desabafo irritado de Solinski meramente houvesse dado uma deixa. E por que não falarmos de ternos? E assim vai. O livro todo, como termina? Aí eu quero que você leia, para você saber como termina. Essa aqui é uma das melhores indicações que eu posso dar para a maioria das pessoas que assistem meu canal desde que iniciou, que gostam dessa temática. Eu gosto muito. Aqui atrás, eu vou ler aqui para vocês, porque foi isso aqui que me chamou para comprar esse livro e para ler. Neste O Porco Espinho, tensa e dramática ficção política, descreve-se o julgamento do ex-ditador de um imaginário país do leste europeu após o fim dos regimes comunistas. A narrativa põe em xeque tanto os julgamentos sumários de ditadores, como a certeza de que seus opositores democratas sejam imunes aos métodos que condenam. Em seu isolamento, o líder deposto Stoico Petikhanov luta tenazmente contra tudo e contra todos e reafirma durante todo o julgamento suas inquebrantáveis convicções políticas. Eu os condeno. Enfim, é um livrinho de... Quer ver quantas páginas tem? 126, 127. Muito interessante, então, repito, para quem gosta desse tipo de livro, para quem não entende nada de política, mas quer acompanhar, vale a pena. Para quem acompanha e gosta dessas histórias
é um livro que não pode faltar na sua lista de lidos. Eu achei uma excelente porta de entrada para este autor, porque daí você já pega o jeitinho da escrita, ele é papum, reto, direto, mas com uma bela escrita, com um humor irônico, ácido, enfim, ele já te joga na ação, não tem muita enrolação. Para quem não gosta de enrolação, este é o livro. Sobre o final, ele fez você refletir, pensar, e também eu acho que ele capta muito, embora eu só fosse uma adolescente na época, mas eu acho que ele captou muito, como alguém que já era, né, um homem, né, mais velho, ele captou muito aquele clima assim de incertezas assim que pairavam, né, naquela época, de como que as coisas serão daqui para frente, né, como que o mundo será, enfim, como as coisas, que rumo as coisas tomarão. Penso eu que mal sabia que o Julian Barnes, depois dessa virada, né, dos anos 90 para 2000, enfim, até 2010, 2015, acho que até 2015 o mundo seguiu relativamente em paz, sem essa questão toda bipolar, né, de dois polos nesse aspecto político do mundo, das nações, enfim, em que cada vez mais fica mais evidente e cada vez mais, além de evidente, caminho mais difícil para uma convergência, sabe? Isso eu vejo. Então, depois de 2016, eu acho que as coisas mudaram muito nessa última década, por assim dizer, em linhas bem rasas. Mais que eu posso dizer? Bom, gente, eu posso dizer que é isso. Então, quem gosta vai gostar. O que eu farei na sequência, se não o próximo vídeo, um dos próximos, que eu li também logo depois que eu li esse, é o Ruído do Tempo, e que também vai nessa mesma pegada. Mas enfim, não quero ficar repetitiva. O que ele já foi dormir, que tá numa chuvinha gostosa aqui. E é isso, gente, essa é a indicação. Bom estar de volta. Demorei agora só mais explicação para quem ficou até aqui. Eu andei muito gripada e também com as normas, como as coisas ficarão em relação à censura. Eu tô meio que assim de gravar meus livros, não nego, porque são temas que eu gosto de abordar, mas gravar para depois o vídeo não poder subir ou depois ser derrubado não tem nem muito porquê. E porque no paralelo eu estou escrevendo sim um livro político, então eu me sinto, ou eu dou mais atenção pro canal e eu não quero deixar de dar, ou eu me debruço para eu terminar o quanto antes, porque eu gostaria muito de lançá-lo antes destas eleições. Então eu estou trabalhando bastante com isso, para quem gosta de não ficção. Quando tiver mais tomando forma mais definida, aí eu conto pra vocês título, do que se trata, enfim, será um prazer dividir com vocês serão os primeiros a saber, não tenho a mínima dúvida disso. Bom, é isso, boas leituras e até os próximos vídeos aqui do canal. Você quer vir? Não quer vir? Você vai ficar então. Até os próximos vídeos aqui do canal, O Cão que Lê.